Amada Igreja Batista Moriá, vamos começar mais um culto de oração, um culto onde nós vamos louvar, adorar o nosso Deus e aprender mais a sua palavra. É tão bom quando nós paramos esse tempo dos nossos dias que não estão fáceis, mas paramos para juntos louvarmos ao Senhor, nos reunirmos com nossas famílias e pensarmos no nosso Deus que é tão grande, tão bondoso e tão presente nas nossas vidas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Muitas vezes nós saímos correndo por aí, buscando refúgio, buscando um lugar seguro, e a palavra de Deus é clara, que Deus é o nosso refúgio. Então que possamos nos apoiar e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, também por meio deste culto do qual nós vamos participar. Que Deus nos abençoe a todos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Irmãos, a Bíblia nos incentiva a orarmos, a buscarmos a Deus em oração. Jesus nos deu muitos exemplos, orando muitas vezes ao Pai, nos mostrando como devíamos fazer. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus, diante de Ti nos prostramos, ó Deus, reconhecendo mais uma vez e sempre a Sua soberania sobre nossas vidas. Primeiramente pedimos perdão, ó Deus, dos nossos pecados, pois temos falhado contigo, pecado, e sabemos que isso entristece o seu coração. Limpa-nos, ó Pai. Colocamos nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, o Brasil, o mundo inteiro em Tuas mãos. E clamamos a Ti, Senhor, cura-nos, ó Pai. Cura este mundo, a começar por nossas vidas. Cura, ó Deus, todas as áreas das nossas vidas, para que quando tudo isso passar, ó Deus, possamos ser pessoas melhores, nossa comunidade possa ser melhor, nossa igreja possa ser melhor, o mundo possa ser melhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ó querido Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor visite, Senhor, as lideranças dos países, em nome de Jesus, Senhor. Só o Senhor pode quebrantar esses corações, só o Senhor pode transformá-los, ó Pai.
e nós confiamos no teu agir. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor derrame inteligência e sabedoria sobre os cientistas, médicos, laboratórios, enfim, ó Pai, para que eles possam descobrir, ó Deus, através da tua vontade, uma medicação, uma vacina, para que possa ter mais controle no mundo inteiro. Te pedimos, ó Pai de amor, que o Senhor nos dê mais e mais entendimento da tua palavra, para que saibamos mais e mais o teu querer em nossas vidas. Ajuda-nos a passarmos por isso com sabedoria e perdoa os nossos pecados. Visita nossos familiares, nossos amigos e todos aqueles, ó Deus, que estão em sofrimento e que todos se sintam amparados por ti. Derrama do teu amor sobre os lares, sobre as famílias, para que haja paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Tenho muitas saudades e é uma alegria eu estar falando com os meus amados nesta noite. Sinto saudades da terceira idade, sinto saudades das quintas-feiras, dos domingos e principalmente do nosso contato com a cozinha, porque quando eu estava me sentindo especializada na minha tarefa principal, que era partir o pão para as irmãs passarem a manteiga, fui privada deste grande privilégio, porque apareceu a pandemia. Fui convidada a falar para os irmãos
e senti muita dificuldade em encontrar o tema. E fiquei pensando, por que isso? Se eu dei aulas na Faculdade Teológica Batista de São Paulo durante 16 anos, por que era tão difícil para mim para eu procurar um tema e fazer um discurso bonito como as irmãs têm feito, irmã Bernadette, Maria José, a Estela e Daniel e tantos outros. E eu ficava pensando, puxa, mas eu pareço até uma pessoa deficiente, porque dar aulas 18 anos na Faculdade Teológica e me saía muito bem, por que não conseguir falar? E aí eu avaliei e pensei, as aulas é muito fácil dar aula. A matéria está no livro, é só seguir a orientação do livro. E como na época a psicologia era um tema novo para a maioria das pessoas, às vezes uma frase que eu trazia para os alunos era o suficiente para ficar 4 horas e aqueles irmãos, aqueles alunos discutindo. Mas aí fui no meu baú de informações do pastor Elias, assim, pedi a autorização dele para usar um tema que ele já usou e bem discutido. O tema é o cristão vencedor. Estamos vivendo numa época de muito medo, de muitas lutas, todo mundo querendo a vitória principal, que é a vitória de manter-se vivo. E como o cristão pode vencer neste momento? Fiquei pensando. Vou aproveitar o tema, o cristão vencedor. Mas, baseado na palavra de Jesus em João 16:33b. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Jesus fala essas palavras depois de um longo discurso sobre a partida dele, sobre os objetivos da cruz, os objetivos da morte, para ele realizar o propósito o qual veio realizar no mundo. E eu fiquei, o cristão vencedor, mas quem é o cristão? Aí tive que voltar a todo o texto do sermão, que ele fala sobre a partida dele, que está em João 14:17, que termina com a oração pelos discípulos que iam ficar, e vi e constatei uma certa infantilidade minha, porque durante muitos anos eu pensava que ser cristão bastava confessar Jesus Cristo como Salvador, porque lá no início do Evangelho de João, ele fala assim, aquele que me confessar diante de Deus e dos homens será salvo. Não passará pela segunda morte, mas viverá. E esse tema, ele é, à primeira vista, muito simples. Bastava eu falar com uma pessoa que Jesus Cristo era o Salvador, a pessoa levantava a sua mão, aceitava que cria nessa verdade, e eu me sentia realizada no trabalho meu de cristão de anunciar Jesus Cristo. Mas o tempo foi passando, e a percepção de ser cristão mudou. Então não basta ser cristão, ele tem que estar plantado junto à videira, dar frutos, tem que permanecer, e isso é tarefa difícil. Então, o que vamos falar nesta noite não é para qualquer pessoa que diz que Jesus Cristo é o Salvador, mas para o cristão que realmente é cristão e quer ser um vencedor. O versículo que traz o nosso tema é: no mundo tereis aflições,
tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Então, para estarmos enquadrados nesse tipo de cristão vencedor, temos que estar plantados junto, estarmos junto com a videira, sermos o fruto da videira e trabalhar a nossa vida de conhecimento e de comportamento baseado naquilo que Jesus quer que a gente viva. A vinda de Jesus Cristo ao mundo foi tão importante que mudou a contagem dos tempos. O mundo é dividido em antes de Jesus, a ser e depois de Cristo. Então nós vivemos na era em que o projeto de Jesus é que o mundo seja dominado por Ele. E então, a primeira coisa que Jesus afirma, não vos desanimeis, eu venci o mundo. Que tipo de vencimento Jesus teve? Então, ele teve o vencimento de morrer na cruz. Foi tão doloroso essa percepção de Jesus, que ele teve que subir para o monte, orar, conversar com os profetas, conversar com Moisés e chegar à conclusão que realmente ele tinha que cumprir esse propósito de morrer na cruz. E ele morreu. E ele fez a grande diferença através do seu comportamento. O cristão vencedor prioriza a sua luta contra os seus piores inimigos. Ele fala assim, já venceste o maligno. Então, o primeiro passo é vencer o maligno. E quem é o maligno? É o nosso grande acusador. É aquele que mostra a cada momento o seu desejo de nos conservar no seu mundo. O primeiro passo, então, é descobrir que estamos sob domínio de Satanás, o grande acusador, que faz de tudo para nos afastar daquele que é o nosso mestre. Cada vez que vemos uma proposta de comportamento difícil, a gente fala assim, vamos deixar isso para lá, Senhor. Eu sei que você já me perdoou, então, diante dos pecados que me levariam para o inferno, eu sei que você vai me perdoar. E aí, aliviamos a acusação do comportamento errado e fugimos do propósito de ser um cristão verdadeiro. Então, temos que reconhecer, diante dos problemas que vivemos no nosso dia, as artimanhas de Satanás ou do diabo, para nos afastar dos propósitos cristãos. Porque quando percebemos que afastamos, ficamos envergonhados, não pedimos desculpa, não pedimos perdão, porque isso implicaria em mudança de comportamento, e aí nós somos fracassados. É um passo para a derrota. Uma outra coisa que é nosso inimigo são os falsos cristãos. Me lembro que logo assim que vim para São Paulo, eu fui a um acampamento de esposas de pastores. E lá havia uma esposa de um pastor americano, não me lembro o nome, mas eu fiquei encantada com as palavras que ela falou durante a semana, porque ela alertava para uma vida cristã de oração e uma vida cristã de bom comportamento. E falava da responsabilidade de nós, como esposas de pastores para aquele grupo, de cuidarmos da nossa família, no sentido de que
deveríamos ser sacerdotes dos nossos filhos, porque Deus chamava o sacerdote, mas também chamava a família. E eu cheguei em casa, a Elisa ainda se lembra desse meu cuidado, é que a primeira coisa que eu fiz foi chamar os filhos e o marido, eu mesmo chamei os filhos e marido, vamos mudar o nosso comportamento diante de Deus, diante da nossa responsabilidade de testemunhas de Cristo. Aquilo me empolgou muito e eu comecei a ver coisas que eu poderia fazer como cristã nesse mundo. E fui pedir ajuda, conselho a uma irmã que era tida como uma pessoa boa cristã, pessoa de oração, e falei com ela dos meus propósitos. Aquela senhora, muito mais idosa do que eu naquela época, ainda era jovem, e ela era uma pessoa idosa. E eu fiquei refletindo sobre o que ela me falou. Irmãs, por favor, esqueça isso. Esqueça esse desejo seu, eu também já tive. Só que a carga é tão pesada que você não vai aguentar. E eu percebi naquela época que realmente bastava sair na rua, que havia alguém precisando de um socorro, e havia uma família especial que tinha conhecido naquela época, com um filho que ficou doente por maus cuidados médicos. E aquela família me sensibilizou muito, sensibilizou a minha família. E até a Irene, que era a menor, se mobilizou para ajudar aquela família a cuidar daquele menino que não tinha possibilidades de cura. E foi, enquanto aquela família morou ali perto de nós demos todo o apoio que foi possível. Mas eu percebi que realmente era difícil viver neste mundo com projetos de trabalhar, com projetos de estudar, com projetos de cuidar da família, fazer aquilo que estava no meu coração de ajudar o meu próximo. Bem, uma palavra de uma cristã que eu pensava que era boa, mas me deu um conselho falso. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas usam o nome de Cristo, usam o nome de Deus para enganar grandes multidões, não só nas igrejas, mas na política, oferecendo cestas básicas, fazendo obras que Jesus considera valorosas, mas que não é a única coisa. E nós temos que ter uma visão de o que é um verdadeiro cristão e um falso cristão, para não sermos englobados, movidos por esses falsos cristãos. E aí, nós temos um outro problema que também é visível, que é a sociedade sem Deus, o mundo como sociedade sem Deus. Mas quando a gente quer ser cristão, a gente identifica logo esses problemas e foge deles. Mas nós temos um inimigo muito grande, que somos nós mesmos. A nossa vontade do ego, nossos vícios para satisfazer o nosso ego, a nossa carnalidade, a ignorância, a preguiça de estudar realmente coisas sérias, a doença que é o pecado traz, e também outras coisas. E Jesus, antes de falar sobre a sua partida, ele fala que nós não devemos temer aquele que produz a nossa morte. Nós temos medo do coronavírus, nós temos medo do câncer, temos medo de outras doenças. Mas ele fala assim, não tenham medo daquilo que só pode tirar a tua vida, mas tema aquele que pode
te matar e te levar para o inferno. Então, se nós temos um inimigo tão poderoso que além de nos matar, nos leva para o inferno, temos que nos voltar realmente para Deus, conhecer a sua verdade, não simplesmente conhecer a verdade para ser liberto, mas para desfrutar da verdadeira vida em Jesus Cristo. Ele fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bem, para termos esta vida em abundância, temos que considerar o segundo tópico, que é utilizar as armas apropriadas para a vitória. Quais são as nossas armas? Será que é o armamento que Bolsonaro propõe para a população e que o Moro ficou irritado porque ele não concordava com esta proposta? Mas o Bolsonaro acha que para não sermos escravos precisamos estar armados. Qual é essa vitória? Como é que vamos alcançar essa vitória? A vitória vem pela palavra de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos manter firmes a fé que temos um Deus soberano, onisciente, onipresente, e que nada neste mundo passa sem que ele tenha conhecimento. Seu conhecimento é absoluto, a sua verdade é absoluta. E porque ele é soberano sobre todas as coisas, nós podemos ter fé que seremos guardados por ele nas lutas que temos a enfrentar. Além da fé, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, ela nos alerta para permanecermos em Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a permanecer nele. Eu acho que a gente fala tanto sobre a palavra de Deus, a importância de conhecer a palavra de Deus, mas não consideramos realmente o seu valor. Primeiro, a forma mais simples de conhecer a palavra de Deus seria aproveitarmos aquilo que outros já aprenderam. Na realidade, ler a Bíblia não é uma coisa fácil. Buscar a palavra de Deus não é uma coisa simples. A gente começa a ler, comecei a ler várias vezes a Bíblia em Gênesis, chegava até Êxodo, Juízes, depois vinha um cansaço tão grande e parava de ler. Até que quando meu primeiro neto americano nasceu e que eu fui lá para a casa da Elisa, sobrava tempo demais, porque eu não conhecia, não podia ver televisão, os noticiários não me interessavam, e aí o tempo serviu para eu ler a Bíblia de capa a capa. Foi muito bom, foi uma experiência agradabilíssima. Agradeço a Deus por ter passado aqueles 2 meses lá nos Estados Unidos e em contato com a palavra de Deus. E percebi que não era muito difícil entender os propósitos de Deus narrados no Velho Testamento, esclarecidos no Novo Testamento. Aí depois foi mais fácil entender uma série de coisas. E Paulo anuncia que a nossa armadura é a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus que nos esclarece, que nos ilumina para entender quais os propósitos. A outra coisa que nós podemos usar para vencermos o mundo como armas, para nos tornarmos vencedores, utilizando as armas apropriadas para a vitória, é a prática do bem.
E em Romanos 12, 21 fala assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Uma coisa que tem me admirado, às vezes, é aquela parte do noticiário que fala da solidariedade. Quer dizer, no momento de pandemia, muitas pessoas têm se tornado solidárias. E algumas realmente são solidárias porque Cristo move os seus corações. Mas eu vejo, a gente tem olhos para ver, né? E eu vejo que muitas firmas têm usado a solidariedade não por serem solidários, não por uma questão simplesmente da humanidade, mas porque no futuro eles terão abatimentos nos seus impostos de renda pelas ofertas que deram para combater o coronavírus. Há pessoas que aparentam vencer, estar lutando pelo bem, vencendo o mal com o bem. O mal do coronavírus se combate aliviando a fome, aliviando, prometendo recursos financeiros, mas a prática do bem no momento de pandemia, a gente está vendo que quantas pessoas não conseguem ver a chance de fazer o bem, mas fazer o mal. Neste momento, a cristã, então, deve usar os recursos de sua relação com Cristo. Precisamos, neste momento, buscarmos em Cristo todas as armas, todas as propostas que Ele tem para sermos vencedores. E um versículo que chama a atenção mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos irmãos, a morte, muitas pessoas não acreditam que ela é iminente se somos atacados pelo vírus. Os irmãos sabem que nesta semana fomos atingidos diretamente pela morte de um dos nossos familiares. Mas quando a gente olha a população de um modo geral, ninguém está pensando em se proteger, e é tudo um anúncio de alguma coisa que está acontecendo, mas que afinal de contas todos vão morrer, portanto não precisa mover o nosso coração neste momento, porque a morte é iminente. Mas nós precisamos aproveitar esta chance de avaliar a morte perto de nós, para mudarmos os nossos comportamentos e nos aproximarmos mais de Cristo, usando os recursos da nossa relação que nós temos com Cristo. Afinal de contas, Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, e nós deveremos dar os frutos que Ele espera de nós. Que Deus nos ajude a olharmos para esse momento histórico em que o mundo está vivendo essa história da pandemia, e não procedermos igual aqueles povos primitivos que Jesus se irou com eles e falou que ia destruir a terra com o dilúvio. Noé ficou construindo uma arca. Parecia uma loucura. Como? Aqui não tem nem mar. Onde ele vai botar uma arca tão grande? E todas as pessoas zombavam de Noé. Mas Noé não se intimidou pelo que os outros pensavam. Ele construiu a arca. Deus mandou que ele recolhesse animais. E ele recolhesse a sua família. Fechasse as portas
E começou a chover. E o povo gritava, gritava, gritava: socorro, socorro, Moisés, ajuda. Ainda há tempo de nós entrarmos na arca. E não houve mais tempo. Vamos aproveitar esse aviso de Deus para nós. Entrarmos na arca, que é Jesus Cristo, e estarmos seguros nele e alcançarmos a vitória neste mundo e na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim.